Sarau Digital, com Ana Pregardier e Miguel Brambila. Muito bem, estamos de volta com Teoria de Tudo, com mais um quadro já pacificado, já virando tradição, aqui já é a edição 4, já vou chamar ela para a tela aqui, o nosso Sarau Digital, terça-feira, 10 horas 2 minutos. Bom dia, Ana Pregardier, tudo bem? Bom dia, Miguel Brambila, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão aqui nos assistindo. Aqui é Ana Pregardier, gente, escritora, educadora financeira e mentora da mentoria Livros que Nascem, para o nosso Sarau Digital, hoje com o tema Conectando-se através das palavras e o papel social da escrita. E aí, e esse tema, Miguel, o que você achou? Adorei, adoro conversar contigo também, porque aí eu posso descansar meu maxilar aqui, né? Porque eu falo pelos cotovelos, e aí, é importante cada dia mais aprofundarmos o significado das palavras, a compreensão mútua, na direção, não, né, da ligação mesmo, né? Falando, eu me lembrei não sei por que, eu me lembrei das ligações químicas do carbono, né? Que fazem parte aí das ligações atômicas. As palavras, na verdade, têm um potencial, eu diria, né, nuclear, bombástico, podem ferir, podem pacificar, podem ajudar, podem transformar, né? Então eu achei de alta relevância, importantíssimo o tema. Quando a gente fala de papel social da escrita, né? Nós falamos muito, estamos aqui hoje pela internet, aqui pelo Facebook, ao vivo, né? Você, de repente, pode estar nos assistindo até depois pelo YouTube e tal, nos escutando pelo Spotify, mas uma reflexão que eu fiquei fazendo enquanto eu pensava e preparava esse tema era o seguinte, Miguel. Hoje, nós temos todas as redes sociais, toda essa comunicação, todas as ferramentas de vídeo, de áudio, de tudo. Teoricamente, não se precisaria escrever mais nada. Você percebe que mesmo nas conexões de vídeo, que nem essa que a gente está aqui hoje, ou de áudio, o pessoal que está escutando pelo Spotify, ainda assim, nós escrevemos uma legenda, o público participando aqui escrito. Por que será, Miguel? Por que será que ainda se escreve, mesmo quando a gente pode fazer vídeo e fazer áudio? Eu acho que não vai mudar essa realidade. Assim como eu estava conversando agora há pouco com relação ao jornalismo da fala, mudaram muitas as tecnologias, na minha opinião, desde a Hamilton, antes da máquina de escrever ainda, entrevistei outro dia o Iotti, o cartunista que desenhava com tijolo na calçada, quase como uma arte rupestre, nós brincamos, porque o ser humano sempre será o mesmo, né? E essa escrita no papel é aquela que tu pode... tem um conto do Luiz Fernando Veríssimo, muito legal, que ele chegou num hotel e não tinha aquela tradicional bíblia, esqueceu os livros, aquela bíblia da cabeceira de cama. E ele teve uma crise de pânico porque não tinha nada para ele ler. E aí, né? Então, quer dizer, quando você não tem nada para ler, você pode escrever. E é o que normalmente eu faço, porque a mente está sempre agitada, não é? E citando, como eu repito, o estoicismo, o Marcos Aurelius dizia que escrever também é uma forma de tu te encontrar consigo mesmo. Como nós falamos atrás. A gente vai repetir muitas vezes essa questão, mas sempre avançando no sentido de dar mais contexto ao significado das palavras, não é, Ana? Sim, e sabe que, aproveitando aqui o teu gancho, né, da arte rupestre, né? A arte rupestre não era só para enfeitar a parede ou os tetos das cavernas. Era uma forma simbólica de se registrar também como se caçava aqueles animais, como de passar, mesmo que de uma forma ainda não elaborada, como nós temos hoje, mas dentro da nossa consciência hoje, né, que a gente tem, mas era uma forma de se transmitir e passar essas informações, se registrar como fazia, como caçava aquele mamute, aquele elefante, Isso a gente vê na própria arte rupestre. Então, a Eu escrita... nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista, que legal. Eu fiquei pensando o papai das cavernas ensinando o filhinho. Filhinho, né? Eu não consigo montar nada que venha com um manual de instruções, né? Eu acho que... Mas que legal, olha que interessante, né? Era um tutorial das cavernas, de certa forma. Porque assim, claro que
a nossa linguagem não era essa, nós não tínhamos a fala desenvolvida, de repente, como temos hoje, quem sabe tínhamos de outra forma, eu não tenho conhecimento, estudo suficiente para falar sobre isso, mas se a gente for olhar as artes, a arte rupestre, ela não é aleatória, ela mostra cenas do cotidiano, ela mostra cenas de caça, cenas de atacando animais, de caçando animais, ela mostra coisas muito concretas, muito factíveis. E aí, independente do grau de evolução da sociedade, naquela época da arte rupestre, ou agora, pensa bem, a gente está falando sobre o papel social da escrita. Mesmo que não seja uma escrita como nós temos hoje, era um registro simbólico que registrava uma informação que poderia ser usada pelos próximos. Se aquelas pessoas saíssem e não voltassem mais, as crianças cresciam, olhando aquilo ali, elas poderiam ter alguma ideia. Tem um papel tanto de ferramenta de compreensão, quanto também de sociabilização daquele conhecimento, mesmo que não tenha sido pensado dessa forma lógica que a gente está encadeando agora, né? Mas tinha uma função. Eu vou dar um exemplo prático dessa necessidade. Hoje é o primeiro programa da semana, porque ontem, segunda-feira, a gente sabe que nós estamos vivendo o caos climático, né? Por volta de 8h30, relâmpagos no poste aqui, e acabou a luz, totalmente, acabou a luz. Cancelei o programa, né? Eu tive que sair para comprar uma internet móvel para poder me comunicar com as pessoas, a falar, não é? Depois que eu resolvi todas as coisas, não é? O que me salvou? Um livro impresso, que é o que eu estou lendo aqui, A Arte da Guerra, né? Que é a minha dica de... Aliás, né, Ana, nós temos sempre que lembrar de trazer uma dica aqui para os nossos leitores, né? A Arte da Guerra, Sun Tzu, né, que é da editora LPM, né, um livrinho pocket aqui, que, aliás, eu tinha... E veja como também as coisas... Se eu tivesse no digital, não teria aqui a minha letra, porque esse livro eu dei para o meu pai, querido, que Deus o tenha, né, ele está desencarnado já, e tem aqui a dedicatória que eu fiz para ele, isso em 2006, ele desencarnou em 2013. Então, e agora está comigo. Digital não estaria, né? E pensa o seguinte, Miguel, uma das funções também, né, desse se conectar através das palavras, através esse papel social da escrita, além, é claro, da compreensão, do estudo, do conhecimento, nós temos uma questão aqui muito importante de perpetuar memórias. Perpetuar memórias, a gente pode vir aí desde as cartas antes, hoje ainda com os e-mails, com as mensagens de WhatsApp, temos aí nas redes sociais, sites, blogs, enfim, mas essa perpetuação de memória, não só os livros, mas as dedicatórias, as recordações. Quantos de nós tem um livro que era do pai, que era da avó, um presente que ganhou? Por exemplo, eu tenho um CD do Legião Urbana, aquela Músicas para Acampamento, sabe? Aquele verdinho. Sim. Que eu ganhei da minha avó quando eu tinha 14 anos. Minha avó já falecida. E ela fez uma dedicatória. E aí a gente entra nesse papel social e a importância do escrever, né? Não só o escrever um livro, que também é importante, mas o escrever em si. Escrever uma dedicatória, quando dá um presente, escrever algo. Porque isso perpetua, né? E a gente vê na história, mesmo na biografia do Sêneca, por exemplo, e outros tantos, cartas que se trocavam. O Gandhi escreveu cartas para o Hitler, por exemplo, que ficaram na biografia, não é? Tentando pacificar a situação. Isso tudo digitalmente, né, se perde, né? Não tem como, né? Se edita, se distorce, não tem a caligrafia da pessoa. Eu acho que não vai morrer o papel. Pode se transformar em algo. Já tem papel biodegradável mais do que e que não fira tanto o meio ambiente.
Porque aqui nós estamos falando da ferramenta e da importância da escrita, da palavra, como meio de comunicação social de alta relevância, né? Que não vai mudar, na minha opinião, também, né? Não. É uma coisa que a gente traz novamente aquela questão, né? Tanta coisa mudou na tecnologia. Tivemos VHS, tivemos fita cassete, temos hoje a internet. O que não muda? O registro escrito. Seja ele numa arte rupestre, que não é uma escrita, mas é uma forma de registro, quanto no papel. E manter isso não tem como morrer, porque é uma forma que nós temos de nos reconhecer e materializar. Por exemplo, nós estamos aqui falando, ou quando a gente conversa com alguém, por que escrever? Porque quando a gente escreve, a gente materializa o nosso pensamento. Se torna material, palpável, podemos pegar, podemos ver, normalmente se diz, né, palavras ao vento, né, que o vento leva as palavras. A escrita, ela é um registro. Então, ele materializa aquilo que a gente pensa, aquilo que nós pensamos, que nós sentimos, o carinho que nós temos, que está no registro do livro do teu pai, que está na dedicatória que eu recebi da minha avó. Isso fica materializado, né? Claro, a minha letra era praticamente uma arte rupestre, né? Porque ela continua horrível. Mas isso no computador não tem explicação, não é? E também essa ideia de não resistir ao impulso da escrita é importante. Porque nós vivemos muitas épocas, não é, diferentes. Eu adotei, aliás, como prática aqui, porque já perdi muito texto, né, assim, por razões digitais, não é? Não dá uma pane na memória que tu não imagina que tu não vai conseguir resgatar de algum dos computadores. O que eu achar que tem relevância, eu terceirizei a minha impressão por uma questão ecológica, eu vou numa casa de impressão e imprimo e guardo. Né? Como, aliás, tu deste a dica também para nós, mentorar. Eu já não sou mais, né? Já sou já é escritor. Né? Inclusive... Mas sim, imprimir, né? Imprimir, guardar, ter os originais físicos, não é? Sabe que, por exemplo, eu lembro, tá tudo certinho aqui na conexão, deu uma travadinha, mas acho que voltou. Por exemplo, eu lembro que quando começou o computador, em Windows 95 e tudo mais, eu peguei e eu digitei todas as minhas músicas e brincadeiras que eu fazia nos acampamentos. Eu era monitora de acampamento. Eu digitei tudo para guardar. E eu salvei tudo num disquete. O que eu tenho até hoje, Miguel? O meu caderno de quando eu tinha 12, 13 anos escrito à mão. O disquete com tudo digitado, mesmo que se tenha hoje, ele não vai conseguir ler. Não, então... e depois... É um serviço de bibliotecnologia, sei lá, não existe essa palavra, mas administrar um acervo, você tem que ficar transformando as coisas, daí abre o arquivo, a foto já não abre, né? Eu salvei algumas coisas do disquete pro digital, mas não abre. Não abriu. Não abre, né? A tecnologia muda. Ó, a Maria da Paz está comentando aqui com a gente, né? A Maria da Paz é uma das escritoras da mentoria Meu Primeiro Livro. O texto dela é um livro de poemas belíssimo e, inclusive, já voltou da revisão, agora a gente já está nos finalmente, né? Ela lança ainda esse ano o livro e ela comentou aqui, ó, a escrita guarda memórias para sempre. Meu irmão escreveu um poema há 31 anos, ele faleceu há 25 e agora será materializado no meu livro. E Maria da Paz, olha que beleza e que bênção isso. Porque pensa o seguinte, primeiro que este poema escrito, ser guardado com qualidade, você ter ele ainda hoje, depois de 31 anos, já é uma coisa raríssima. E a partir do momento que este poema vai para o papel,
vai para um livro publicado, diferente só do papel guardado, mas vai para um livro publicado, isso nos dá uma tranquilidade em relação à permanência deste poema do seu irmão ao longo dos tempos. Por quê? Porque quando a gente tem só um papel escrito, ou só aquele original, aquele diário, aquele poema escrito no papel, às vezes, tragédias, coisas podem acontecer, chuva, água, fogo, tantas coisas podem acontecer, mudanças, enfim, e a gente pode perder. A partir do momento que esse poema vai para um livro, mesmo que o seu livro, o seu exemplar, por algum motivo se perca, o livro está lá, está na Biblioteca Nacional, está disponível. Todas as futuras gerações podem continuar acessando e conhecendo essa pessoa. É verdade. Porque, né, sem inscrito, como é que tu vai conhecer a pessoa, né, Miguel, que já não está mais com a gente? Sim, é uma memória, né? Um legado. Aliás, eu vou citar aqui, tem um comentário aqui no WhatsApp do Leôncio, que está na mentoria, né? Leôncio Correia, eu vou citar, mas antes disso eu quero me solidarizar, que nós estamos aqui no Sul vivendo um ciclone, né? Que não para de chover, e na Amazônia uma seca terrível, né? Então, né, a Maria da Paz fala, né? A Alvim fala de lá, né? E ela também cuida bastante dessa questão ambiental, né? O livro dela, tenho certeza que tem uma importância vital. Porque, porque isso vai ser um belíssimo livro dela e do Leôncio. Eles vão fazer. São um casal que estão fazendo um livro junto. E, gente, vocês vão adorar quando verem o livro deles. São poemas e, sim, trazem muito a questão ambiental. Muito a questão ambiental. Olha, vai dar uma boa conversa no Sarau Literário Digital Futuro aí com a gente, né, Miguel? Com certeza, vários. E outras janelas também. Por exemplo, assim, a própria proposta do Poder Transformador que eu lancei, sem pretensão nenhuma, já me levou a outras janelas. Amanhã, por exemplo, eu vou fazer uma exposição nessa quarta-feira para 140 alunos do SENAC aqui em Caxias do Sul. Ou seja, você passa a ter um poder de influência, então uma responsabilidade, mas esse é o objetivo também da escrita, transformar a sociedade, que é o que nós estamos falando, né? Eu vou ler aqui no WhatsApp que o Leôncio comentou: parabéns, o amor se constrói na convivência, a planta necessita de água diariamente. Os sumérios entenderam este papel, os primeiros povos urbanos, os incas e maias, da mesma forma. Os pele vermelha, com símbolos antes, fumaça e rufar de tambores, uma necessidade humana de comunicação. Estamos hoje um pouco mais evoluídos. É verdade, né? É isso aí, legal. Verdade. Obrigado, Leôncio, pelo teu comentário. Inclusive, Miguel, vou aproveitar aqui a deixa do nosso querido colega e escritor Leôncio, né, Corrêa, que está lançando o livro dele também esse ano, para te parabenizar, porque a partir de agora, né, Doutor Miguel, Doutor Miguel, aos que estão aqui nos assistindo, estão nos escutando, essa semana o Doutor Miguel Brambila recebeu uma honraria incrível, assim, que realmente me deixa muito feliz, muito orgulhosa, porque é um prazer poder ter participado de alguma forma, contribuído, nem que seja isso aqui, para que tudo isso acontecesse. O Miguel recebeu o título de doutor honoris causa em jornalismo. Gente, esse título, para você ter o título de doutor, você tem que fazer um doutorado. Você faz a faculdade, faz o mestrado, daí faz um doutorado para ter o título de doutor. No entanto, existe uma possibilidade, digamos assim, que é o quê? Quando universidades, instituições de grande renome, de tradição, e aqui no caso a Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos, reconhece o teu trabalho dentro de uma determinada área com tamanha honra que você recebe este título de doutor, que tem a mesma validade de título de doutor como o acadêmico, e recebe esse título de doutor
pela honra de tudo que fez até o momento, pela honra das causas que trabalhou dentro daquele assunto. E o Miguel, esta semana passada, recebeu este título de doutor honoris causa em jornalismo, de embaixador da paz também, pela Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos. Então, doutor Miguel Brambila, meus parabéns, uma grande responsabilidade. É verdade. Veio junto com tudo isso e é merecido. Não sempre, é à toa, é uma construção de uma vida, né, doutor? Agradeço ao doutor Iguaci que fez essa deferência. Eu acho que nós temos aí muito que avançar nesse sentido, mas aí nós temos aí aquela, vou metaforizar, né, aquela cenourinha que vai na frente aqui, a gente vai, né, buscando qualificar devido à responsabilidade, à fome que temos de transformação para melhor, né? Nosso F5, que eu digo que é a tecla do computador de nos atualizar. Uma honra, uma alegria, uma satisfação. E vamos trabalhar por isso, né? Porque nós vemos aí as ligações, né, covalentes que sustentam a molécula de carbono, né, no sentido metafórico também, se desmanchando socialmente. E aí, né, voltando ao nosso tema, agradecendo pela deferência, tia, Mara e o pessoal da OMDDH, que nós citamos também já nas nossas redes e tal, e vamos voltar com outras pautas aqui, deixando o espaço aberto para os escritores, para aqueles que querem aí usar essa possibilidade. Nós estamos no digital, mas também vamos além disso, que a intenção, a articulação, a forma, né, como nós colocamos a palavra, ela nos facilita também no sentido de que pode-se sim construir uma sociedade melhor desde que se queira, né? Pode. E aí eu faço já acredito que a gente já está se encaminhando aqui para o final do nosso sarau, mas eu quero deixar ainda, Miguel, uma provocação para todos e todas que estão aqui conosco, junto com o Sarau Literário Digital. Experimente escrever. Experimente escrever, não precisa mostrar para ninguém se não quiser. Não é que você precisa querer ser um escritor ou escrever um livro, mas se permita ter a liberdade de escrever o que você está pensando. Porque quando nós estamos felizes, quando estamos tristes, nós falamos. E na fala, aquela tristeza diminui, aquela alegria é compartilhada, a raiva passa, a dúvida continua e permanece no ar, né? Porque normalmente quando a gente está em dúvida de alguma coisa, a gente fala e continua muitas vezes em dúvida. Experimente. Aliás, desculpe, né? Agora eu vou te interromper, mas aliás, se nós perdemos a dúvida, nós perdemos o sentido da pesquisa, né? A pesquisa é o objetivo de gerar mais dúvidas. Mais dúvidas, e quando chega uma resposta, se questiona também essa resposta. Exatamente. Né? Experimentem, gente, escrever o que está passando na cabeça de vocês. Peguem um papel, porque vocês vão ver que, em geral, a primeira vez que a gente tenta fazer isso não é muito fácil. Por quê? Porque quando a gente fala, teoricamente parece mais fácil, porque aquilo que está no nosso pensamento se vai, né? Vai com o vento. Agora, quando a gente escreve aquilo que a gente está pensando, a gente pensa duas vezes, porque depois de escrito, vira real, palpável, material. Experimente escrever, seja uma frase, sobre como você está se sentindo hoje. Uma frase, gente, não precisa ser muita coisa. Uma frase sobre como estou me sentindo agora. Vocês vão ver o poder que tem essa escrita, tanto de autoconhecimento quanto de conexão e este papel social de conexão entre as pessoas. Quando a gente escreve, torna real. Sarau Digital, edição de número 4, né? Quando a gente vê, já estamos aí na edição de 500. Nós criamos esse espaço aqui, organizando
de uma forma até bastante interessante, porque os recortes disso ficam no Instagram, vão para o YouTube, vão para o Spotify. Irão para o Spotify também, isso. Exatamente, né? Vamos espraiando, né, esse bate-papo, vamos falar de autores, vamos falar de temas, vamos trazer os escritores aqui, vamos trazer autoridades, personalidades, enfim. A ideia é realmente, né, em busca da razão perdida, que é o slogan do Teoria de Tudo, o do Sarau Digital também. Ana, já temos tema aí para a semana que vem, mas o tema de hoje, depois a gente anuncia, não tem problema. O pessoal vai Não, mas podemos falar, vamos contar já o tema da semana que vem? Pode, Posso? claro, também. Sim. Gente, tema da semana que vem, se preparem, se agendem aí para terça-feira que vem, 10 horas, Sarau Digital aqui. O tema é a terapia da escrita. Como escrever pode transformar a sua vida? Porque escrever também é uma forma de terapia, gente. Então, vai ser bem interessante. A gente vai mexer em exercíciozinhos de o que podemos fazer para aproveitar a escrita para esse autoconhecimento e cura também. Legal. E vamos ter convidados também, né, Miguel? Semana que vem, convidados. Claro, depois a gente conta. Nós não vamos em ritmo de startup aqui. A semente já está plantada e ela só vai crescendo, né? Que legal. Vamos lá. Até a próxima, então. Bom dia. Obrigada, bom dia, abraço, pessoal. Digital. Sarau Digital, com Ana Pregardier e Miguel Brambila.